Era dia 5 de setembro, um sábado à noite, e eu e um grupo de amigos estávamos fazendo uma janta. Logo após a janta, nós decidimos ir para uma festa, que ficava em outra cidade. Então organizamos as coisas e partimos em 3 carros para essa festa. A ida para a festa foi tudo normal, chegamos lá, estávamos curtindo a festa, quando de repente nós damos por conta que um desses carros ainda não havia chegado. Esperamos por mais alguns minutos, mais ou menos uma meia hora, e nada dessa galera chegar. Nesse momento, eu comecei a me sentir meio mal. Era como se eu tivesse uma premonição, uma pretensão de que algo estranho iria acontecer. Eu não tinha muita certeza do que era, mas era uma sensação de que algo ruim tinha acontecido com eles. Só para contextualizar, nessa época eu tinha 17 anos, ia fazer 18 em outubro, e eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada. Eu era e ainda sou uma pessoa extremamente cética. Eu cresci numa família luterana, onde nós tínhamos muito conflito com as religiões, pois eu não acreditava nesse Deus que a Bíblia me dizia, que criou o mundo em 7 dias e todas essas coisas que eu ouvia naquela época. Enfim, eu não acreditava no Deus que me foi apresentado. E por conta disso, eu tinha muitos conflitos. Eu fiz a minha catequese da vida, fiz as coisas que tinha que fazer para agradar meus pais, fiz tudo bonitinho, mas depois dos meus 16 anos, 17 anos, eu meio que me afastei disso tudo. Eu sempre fui uma pessoa que precisava ver para crer. Eu tinha dificuldade de compreender essas coisas mais místicas e, olha, eu realmente não acreditava nisso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Desde cedo eu tinha curiosidade com ET, com extraterrestre, com essas outras linhas de pensamento, por assim dizer. Mas essa parte da religião, dessa parte da catequese em si, nunca foi a minha praia. Mas voltando para a parte do acidente em si, dessa festa, de onde nós estávamos, passaram alguns minutos e eu decidi conversar com alguns amigos para ver se eles queriam ir atrás desse carro que ainda não tinha chegado. E aí, nessa conversa, decidimos ir eu, um amigo meu e uma amiga. Meu amigo dirigia, minha amiga foi no banco da frente e eu fui no banco de trás. A minha ideia era que a gente pudesse fazer o caminho de volta para encontrar esses nossos amigos, pois para mim, no meu sentimento, tinha acontecido alguma coisa com eles. Então, pegamos o carro e fizemos o trajeto de volta. E olha, o lugar que nós estávamos era interior, estrada de chão, cascalho solto, não pegava sinal, então não tinha como nós comunicarmos com eles para saber se estava tudo bem. Nós tínhamos que encontrá-los, essa era a real. E aí, pegamos o carro, fizemos o caminho de volta, bem devagar, até que em um certo momento, nós já estávamos um pouco até longe da festa, passamos por uma curva e nessa curva eu percebi que nós iríamos bater o carro. Nós fizemos essa leve curva, o carro derrapou e nós demos de ponta de carro na lateral da rua. Nós estávamos na rua principal. E por trás dessa rua principal passava uma rua secundária que dava acesso a uma casa e tinha um barranco entre essas duas ruas. Eu não sei a altura por certo, mas eu sei que na hora que o carro bateu na base da rua, ele caiu na parte de baixo e ainda deu mais umas 2 giradas até cair com as rodas para cima. E por que eu me lembro disso? Porque aqui é que vem a parte que me fez acreditar em Deus. Quando eu percebi que o carro iria bater, e até é meio complexo, porque sempre que eu lembro eu acabo me emocionando de certa forma, eu senti, eu percebi, eu vi 2 braços que vinham por debaixo e me seguravam. Foi como se eu tivesse sido segurado no meio do ar enquanto o carro girava. O carro, quando bateu de bico, quebrou a parte do vidro, os cacos passavam por mim, mas não pegavam em mim. Eu estava consciente, eu vi as 2 pessoas que estavam na frente balançando, eu vi o carro balançando, eu vi o carro girando, mas o carro girava e eu estava ali, flutuando, parado no ar. Era como se eu tivesse ido para uma outra dimensão, para um outro lugar que eu não sei explicar muito bem. Eu só sei que quando o carro parou, com as rodas para cima, deu um delay e aí eu caí. Caí com as costas no capô do carro. E quando eu caí com as costas no capô do carro, depois de o carro já estar parado, eu já tinha percebido que o carro estava parado, eu já tinha percebido o que tinha acontecido e aí eu caí. Fui solto ali, mas assim, caí de uma altura bem baixa, só deu aquele impacto mesmo. Nesse momento eu percebi o que tinha acontecido, peguei meu celular que estava no bolso, liguei a lanterna e comecei a ajudar o pessoal. A menina que estava na frente, ela estava tudo bem, eu estava conversando com ela. Já a pessoa que estava dirigindo, ela estava atravessada no carro e eu estava meio que passando ali por cima dela para conseguir sair pela janela e encostei, fui meio que vendo se a pessoa estava bem e eu percebi que ela estava fazendo barulhos. Então, na minha cabeça eu pensei, tá todo mundo vivo, vou buscar ajuda. Então eu consegui ajudar a menina que estava na frente a sair do carro e quando eu percebi, ela tava toda ensanguentada, tava assim, a cara dela tava muito cortada, tava bem vermelha a cara de sangue. E o meu amigo que tava, né, atravessado no carro também tava bem machucado. Nesse momento eu consegui tranquilizar ela, tirar ela do carro ali e eu saí então em direção à rua principal, a rua que nós tínhamos batido. E olha, graças a Deus, né, o destino sempre nos ajudando,
logo em questões de segundos que eu cheguei na rua, tava passando um carro. E isso era madrugada, era meio difícil acontecer isso, mas enfim, tava passando um carro e era um casal. E aí eu me joguei na frente do carro, assim, tipo, na rua, socorro, socorro, me ajuda. E aí eles pararam o carro, eu falei que nós tínhamos sofrido um acidente, então eles foram nos ajudar. Passaram-se mais alguns minutos, alguns segundos, eu não tenho certeza quanto tempo, e chegou mais um carro. Esse carro era o outro carro, não aquele que nós estávamos indo atrás, mas um outro carro que também estava indo atrás desses nossos amigos. Ou seja, nós saímos primeiros e logo em seguida outros amigos também saíram da festa para procurar o carro que não tinha chegado. E aí esses amigos nossos pararam lá, eles perceberam o que tinha acontecido e tudo mais, e acabaram levando a gente pro hospital. Chegando no hospital, logo em seguida, não demorou muito, meu irmão também chegou lá, ele tava na festa, eu pedi para ele ligar pro meu pai para avisar o que tinha acontecido, que eu tava sem condições nenhuma. O meu amigo e a minha amiga foram primeiramente atendidos porque eles estavam visivelmente machucados, e eu acho que depois que eu cheguei no hospital, meio que passou aquela adrenalina, eu comecei a sentir uma dor da batida, uma dor nas costas. E era uma dor muito forte, eu não sabia entender, porque nada tinha acontecido especificamente ali comigo, mas essa dor tava ali. Tanto que eu tomei uma injeção para dor, passou a dor, tudo certo. Chegou na parte da manhã, logo me liberaram, porque eu não estava visivelmente machucado, assim, eu estava me sentindo bem, estava conseguindo caminhar, falar, estava tudo certo comigo, e eles acabaram me liberando. Enfim, não deu nada grave com as pessoas que estavam comigo. O cara que estava dirigindo, meu amigo que estava dirigindo, ele acabou se machucando um pouco mais, tanto a parte da cervical, ele teve que usar um colete por um tempo para não mexer muito o pescoço, mas assim, graças a Deus nada grave. E a menina que estava na frente também, era só cortes e algumas batidas, nada mais do que isso. E a única coisa que aconteceu comigo foi que eu tinha 2 arranhões na parte onde eu caí depois, que eu bati nas costas, assim, mas eram 2 pequenininhos arranhões, assim, nem parecia que tinha acontecido alguma coisa. Poderia ter sido jogando futebol ou qualquer outra coisa, mas eu acredito que tenha sido do acidente. No outro dia, pela manhã, quando então estava voltando para casa, vem a parte onde eu me emociono, assim, e eu percebo que as coisas começaram a fazer sentido. Tava voltando para casa com meu pai e todas essas lembranças do acidente, tudo isso que eu acabei de contar para vocês agora, das mãos, de ter me sentido salvo, de toda essa coisa, começou a ficar vindo na minha cabeça. Ficou muito claro. Parecia que eu tava reassistindo tudo aquilo que tinha acontecido no acidente. E eu tava chorando muito, e tava contando pro meu pai, falando pro meu pai que eu deveria ter morrido, que eu não sei por que eu tava vivo, que eu tinha sido salvo, que Deus, alguma coisa, algum ser tinha me salvado, mas que não era pra eu estar vivo. E eu fiquei com aquela sensação de, cara, por que eu tô vivo? Por que eu não morri? Porque era pra eu ter morrido, né? Eu lembro que tinha uma memória na minha cabeça que aparecia que eu voava pra fora do carro, o carro me esmagava. A minha cabeça começou a criar muito dessas outras cenas e para mim, eu achava que eu deveria ter morrido naquele acidente. Era uma sensação muito estranha. Então, depois disso, nesse momento, eu sinto que foi o despertar, eu sinto que foi Deus, a espiritualidade, que é o que eu hoje mais acredito, Deus, a espiritualidade, esses seres de luz, a minha equipe espiritual, por assim dizer, os seres que nos ajudam aqui, tentando me dar um alerta, me dizendo que aquela vida que eu estava vivendo lá com os meus 17 anos, de festa todo final de semana, bebida, não era para mim, que tinha algo a mais para mim, que eu não deveria estar vivendo aquilo ali. Eu acho que foi uma forma da espiritualidade me alertar. E não poderia ser algo simples, porque como eu era extremamente cético, eu não ia acreditar de ver um vulto, de ver um ser, ou eu ia ficar me questionando muito mais do que se fosse um acidente dessa maneira. Eu sinto que essa foi a forma que Deus resolveu me mostrar esse outro lado para que eu pudesse acreditar. E sempre que eu penso, sempre que eu lembro, assim, é uma sensação muito doida, porque é uma sensação de, ok, eu fui salvo e agora? O que eu tenho que fazer agora? Porque é como se tu tivesse tido uma segunda chance. No videogame, você morre, você tem uma segunda chance para voltar a viver, e você morre, você tem mais uma, você morre, você tem mais uma. Só que na vida, nesse momento, naquela situação que eu estava vivendo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, eu não sabia o porquê aquilo tinha acontecido. E depois disso tudo, depois de ter acontecido isso, é que onde começa a minha jornada, o meu despertar, por assim dizer. Eu tenho muita sorte e eu acho que quando a gente procura, quando a gente está no momento, as coisas certas vão aparecendo até nós, chegam os mentores, chegam os vídeos, seja o conteúdo, que logo em seguida, não demorou muito, eu tive contato com uma terapeuta holística, onde ela conseguiu falar comigo de uma maneira sem nada religiosa, de uma maneira muito mais abrangente, que eu consegui compreender as coisas. Me explicou o conceito de energia, me explicou o conceito de guias espirituais, de mentores, recebi uma aplicação de Reiki, eu sinto que aquela consulta eu saí de lá, tipo assim, caramba, ok, eu não sou louco, ela acredita nisso aqui que aconteceu, eu não tô contando pra alguém que tá zoando de mim, ela tá me dando ferramentas e apoio porque ela também acredita que aquilo é real, ela conhece algo que eu não sei.
E depois dali, meio que a vida vai se abrindo para mim. O acidente ele aconteceu em setembro de 2015 e eu lembro que mais ou menos por março de 2016, então em meio ano ali, eu tinha trocado de emprego. Naquela época eu trabalhava de domingo a domingo como vendedor numa loja. Era bem puxado assim a rotina, tinha um dia de folga onde eu ia pra faculdade na época. E eu lembro que eu queria muito conseguir um trabalho de segunda a sexta para que eu pudesse ter o final de semana para estudar, para entender o que tinha acontecido comigo, enfim, ter mais tempo para mim. E aí, através dessa minha terapeuta mesmo, ela conseguiu me fazer uma conexão ali e eu comecei a trabalhar como editor de vídeos para uma outra terapeuta que fazia conteúdo na internet, que estava entrando nessa parte de marketing digital, isso lá em 2016. Então, eu consegui me desenvolver muito, tive acesso a muitas pessoas, tive acesso a muitos cursos, a muito conhecimento através disso. E eu sinto que foi uma das grandes apoios que eu tive na minha vida, porque foi meio que eu saí de uma vida de festas, de bebedeira, de loucura, para entrar numa vida de autoconhecimento, de espiritualidade, e por ter entrado nessa via, eu sinto que várias ferramentas foram vindo até mim. Enfim, fazem quase 9 anos que esse acidente aconteceu, fazem quase 9 anos que eu venho buscando ainda as respostas, venho buscando me entender, buscando reconhecer o que aconteceu. E hoje, obviamente, ter passado por isso, eu consigo entender, consigo ver isso como uma outra forma que na época seria impossível. Consigo entender muito mais o lado espiritual, consigo entender o meu eu superior, os guias, mestres, mentores, consigo ter mais compreensão disso que aconteceu. Enfim, essa história, esse vídeo é mais como um relato, porque eu lembro que quando isso aconteceu comigo, eu estava muito sozinho, eu não conseguia conversar com todo mundo, eu não tinha muitas pessoas para conseguir debater sobre esses temas, e eu sinto que pode ter muitas outras pessoas que tenham passado por situações sobrenaturais, por assim dizer, e que não tem outras pessoas para se espelhar ou para buscar esse conhecimento. E é por isso que eu resolvi compartilhar um pouco do que eu vim estudando todos esses anos e me desenvolvendo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de autoconhecimento, de espiritualidade, já se inscreve aqui no canal, porque é onde eu compartilho e vou continuar cada vez mais compartilhando meus ensinamentos, as coisas que eu aprendi, as vivências que eu tive. Essa não foi a única experiência que eu tive com outros seres, ou enfim, com esse outro lado da espiritualidade, e eu espero poder levar a mensagem, servir como uma espécie de luz aí para quem estiver precisando, nem que seja ajudando um pouquinho alguém que esteja precisando de algo, enfim, porque eu sempre acredito no aspiral do conhecimento. Eu sei que hoje eu posso ajudar alguém que está numa jornada, e essa pessoa que está numa jornada também pode me ajudar em outras áreas, enfim. Eu sinto que compartilhar o conhecimento é uma das melhores formas que a gente tem de crescer, de se conhecer, de aprender também sobre si mesmo e também poder servir, ser útil aqui na Terra. Então, esse foi o meu relato espiritual de uma experiência de despertar que para mim foi muito impactante, que mudou completamente minha vida e que sou extremamente grato por ter acontecido e por hoje estar aqui, vivo, ter mais uma chance e poder, buscar mais conhecimento, poder me aperfeiçoar em certas coisas e poder usar todas as coisas que aconteceram, todos os conhecimentos que eu tive que buscar para poder também servir ao próximo. Se você gostou desse vídeo, peço novamente que possa se compartilhar, dar um like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, e eu espero de coração que esse vídeo tenha servido para você e te vejo num próximo vídeo.